Oi, gente. Vamos iniciar outro assunto também importante na área de hematologia, que é patologia dos leucócitos. Bom, da patologia dos leucócitos, lembrando que eu falei para vocês sobre a citologia normal desses leucócitos, nós podemos encontrar alguns tipos de anomalias interessantes que podem nos ajudar a definir se aquele paciente está tendo algum tipo de processo infeccioso ou se é indicativo mesmo de algum tipo de patologia. Então, nós temos dois tipos de anomalias leucocitárias. Nós temos as ditas reacionais porque elas são provenientes de algum tipo de processo infeccioso agudo, que isso exige uma resposta da medula óssea, ou algum tipo de anomalia leucocitária hereditária, que aí nós temos características clínicas e laboratoriais, citológicas, morfológicas, importantes para poder identificar esses tipos de anomalias. Então, falando das reacionais, nós temos 4 tipos de reações, 4 tipos de anomalias que nós classificamos como reacionais. Nós temos as granulações tóxicas, corpúsculos de Dole, vacuolização, também dita tóxica, e hipersegmentação. O que é interessante é que esses 3 primeiros, principalmente as granulações e a vacuolização, receberam o nome de tóxica, porque quando elas foram observadas na primeira vez, ou relacionadas a esses tipos de alterações, a essas anomalias, acreditava-se que isso representava algum tipo de toxicidade quando o paciente apresentava algum tipo de processo infeccioso. E era indicativo, antigamente se acreditava assim, que no hemograma eu visualizei granulação e vacuolização tóxica, então isso significa que o paciente ele não só está com processo infeccioso, mas que esse processo infeccioso ele está perdurando muito tempo, e isso pode ser definitivo para o paciente na questão da sobrevida dele. Hoje a gente já interpreta isso de outra forma. Mas se eu preciso colocar isso na observação do hemograma do paciente, sim, é importante você colocar, porque isso indica que você não só observou o que tem de alteração, mas isso pode ajudar o médico a poder compreender o que está acontecendo, os dados que estão sendo mostrados através do hemograma do paciente, juntamente com os sinais e a história clínica dele. Em relação às granulações tóxicas, vocês podem observar nessas duas figurinhas aí que essas granulações tóxicas é justamente o aumento da observação dessas granulações primárias ou azurófilas. Então, recapitulando lá, quando eu falei sobre as séries granulocíticas, então, durante o processo de diferenciação e maturação celular dessa série dos granulócitos, então vão sendo sintetizados e armazenados vários tipos de granulações. Então, nós temos de granulações primárias, as granulações secundárias ou específicas, as granulações terciárias, presença de outros tipos de granulações, em que a presença dessas granulações, elas indicam que essas granulações elas vão ser importantes quando essa célula encontrar algum tipo de processo infeccioso ou algum tipo de processo inflamatório, para que ela faça o que nós chamamos de degranulação, ou seja, a liberação do conteúdo de seus grânulos para poder aumentar ou a resposta inflamatória, ou fazer o processo de quimiotaxia, fazer a vasodilatação. Então, tem vários papéis em que esses conteúdos que estão presentes nessas granulações que vão atuar dentre esses processos infecciosos ou inflamatórios. Então, a presença dessas granulações tóxicas, que são granulações primárias ou azurófilas, é indicativo de que o tempo de maturação dessas células, dos granulócitos, que era para durar de 4 até 6 dias, ela diminuiu bastante, porque o paciente está frente a um processo infeccioso em que necessita de uma resposta imediata para poder combater aquele processo. E quem vai fazer essa resposta imediata é a medula óssea. Então, em vez de ela maturar com toda a calma, a tranquilidade do mundo, então ela precisa maturar de forma muito rápida, e ela tem esse tempo aí bem curto, 2, no máximo 3 dias, para poder liberar essas células. E aí, quando ela diminui esse tempo, ela não tem um tempo hábil de não só
ela sintetiza essas granulações, mas ela não tem o tempo hábil de fazer uma modulação do tamanho dessas granulações. Então, a granulação primária, que aparece lá no início da maturação celular, então ela é uma granulação que só está presente em grande quantidade e num tamanho também bem aumentado. Então a gente observa a presença dessa granulação. E aí, à medida que ela entra no metamielócito, um promielócito, que ela vai fazendo esse processo de diferenciação. Então aí, quando ela entra no metamielócito, essas granulações primárias, que são as urófilas, elas vão diminuindo de tamanho e aí vai sendo sintetizado e armazenado no citoplasma dessas células as granulações secundárias ou específicas. Quando a gente tem esse encurtamento, não dá tempo da célula fazer essa resposta, não dá tempo da célula poder, agora eu vou diminuir o tamanho da granulação primária para dar espaço para poder sintetizar e armazenar a granulação secundária. Não dá esse tempo. Então aí é que a gente observa a presença em uma quantidade bem elevada, aumentada dessas granulações primárias. Então isso está muito relacionado com a questão do processo bacteriano. Então a maioria dos processos infecciosos agudos é o que a gente observa a presença dessas granulações primárias. E o corpúsculo de Dole? O corpúsculo de Dole também é uma granulação, só que é uma granulação bem mais grosseira, em que a gente observa uma sombra aí. Observe que é uma sombra, bem uma sombra, observe, uma sombra, tá? Uma sombra. Uma sombra que ela está presente na borda do citoplasma. Também é indicativo de que o tempo aí de maturação, de diferenciação celular dos granulócitos é um tempo que foi um pouco mais curto para poder justamente para poder a medula óssea responder em tempo hábil àquele tipo de processo infeccioso. E aí eu coloquei duas causas que nós podemos encontrar a presença desse corpúsculo de Dole. Eu coloquei a questão das queimaduras. Por que as queimaduras? Bom, as queimaduras, especialmente as queimaduras de terceiro grau, então o sangue, quando ele passa nos vasos sanguíneos, naquele ponto que ocorreu aquela queimadura de terceiro grau, nós temos o quê? Uma perda da umidade do local e o sangue, no caso as células sanguíneas, elas sofrem alguns tipos de alterações. Por exemplo, as hemácias, elas ficam mais fragmentadas, quando passam nesses locais. E como esse local de queimadura de terceiro grau, nós temos a exposição dos nossos tecidos moles, então isso também leva a uma resposta, tá, da medula óssea para poder aumentar a produção dessas células, para poder justamente evitar que naquele ponto do processo infeccioso, da queimadura, inicie um processo infeccioso. E aí, nos casos de infecções graves, como a escarlatina, também vai ser observada a presença desse corpúsculo de Dole, que é justamente isso, a questão da resposta da medula óssea para poder combater aquele processo infeccioso, tá? Escarlatina aí é uma doença causada por Streptococcus pyogenes do grupo B. Vacuolização tóxica. Observem que a maioria dessas vacuolizações, elas estarão presentes, aliás, essas alterações, essas anomalias reacionais, observem que elas estão presentes justamente nos granulócitos. E aí eu estou mostrando mais exemplos de neutrófilos. Então, no caso das vacuolizações tóxicas, é a presença de vacúolos, é como se estivesse faltando pedacinhos no citoplasma, ou pode ser até mesmo no núcleo, a maioria é no citoplasma. Então, é como se estivesse faltando pedacinhos da célula no citoplasma. E a presença dessas vacuolizações, quando a gente observa a presença dessas vacuolizações, elas indicam o que especificamente? Olha, a presença dessas vacuolizações, na verdade, indica que aquela célula, aquele neutrófilo, aquele eosinófilo ou aquele basófilo, ele entrou em contato com algum tipo de bactéria, ele realizou algum tipo de fagocitose, e aí essa fagocitose, ela teve uma grande atividade lisossômica, e essa atividade lisossômica fez com que a gente pegasse justamente a liberação dessa fagocitose, dessa atividade lisossômica, e que a gente observa a presença desses vacúolos no citoplasma. É isso que quer dizer.
Ou seja, essas anomalias reacionais, elas indicam que um paciente, ele está em contato, ele está entrando em algum processo infeccioso agudo, e esse processo infeccioso, ele precisa de uma resposta adequada da medula óssea. E essa resposta adequada da medula óssea é justamente o encurtamento do tempo de diferenciação e maturação celular. E aí é o que a gente observa essas alterações, essas anomalias reacionais. É isso que elas querem dizer, tá? Somente isso. E aí, hipersegmentação. Quando eu falei aquele caso clínico lá sobre anemia megaloblástica, né? Então eu mostrei assim, olha, tem lá hipersegmentação. Então observem aí nessas figuras que a hipersegmentação, ela não é exclusiva de neutrófilos. É uma hipersegmentação que a gente observa nos granulócitos. E quais são os granulócitos? Além dos neutrófilos, nós temos eosinófilos e basófilos. Então observe nessas figuras aí que eu coloquei, tem não só neutrófilos, mas tem também as outras células, os granulócitos em si. Então, o que a gente chama de hipersegmentação? Hipersegmentação é quando a gente consegue contar esses lóbulos, tá? São esses aqui, que eu tô passando com a setinha. São esses lóbulos. Lembrando para vocês que esses lóbulos é um núcleo só, é um núcleo, é um único núcleo, não tem assim, são vários núcleos, não, é um único núcleo em que ele se dividiu em lóbulos, eles estão interligados, esses lóbulos. Tá? Então, esse núcleo aí, ele está interligado. E aí a gente diz que é hipersegmentação, porque eu vou contar aqui quantos lóbulos tem nessa célula. Vamos contar? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lóbulos nessa célula. Então, se eu tenho nos granulócitos mais de 4 lóbulos, aí eu contei 5 lóbulos, 6, 7, 8, 10 lóbulos, ok, isso é um caso de hipersegmentação. Além da quantidade desses lóbulos, que vai estar numa quantidade acima do normal, acima de 5 lóbulos, que a gente considera até, o tamanho dessas células também vai estar um pouco grande, é um tamanho gigante. Eu posso encontrar de forma ocasional uma célula que esteja nessa condição, com hipersegmentação e tamanho grande? Eu posso encontrar. Então se eu encontrei uma célula, não significa que o paciente está com hipersegmentação, então ele está com algum problema? Não. Pode ser um problema, eu não diria um problema, mas pode estar relacionado com o tempo de maturação lá na medula óssea, que aí não deu tempo da célula regular o seu tamanho, regular a quantidade desses lóbulos. Então não deu tempo dela fazer esse processo de regulação. E aí o que a gente observa? A presença dessas hipersegmentações, tá? Mas, se observar na lâmina, que tem vários granulócitos, eu tô vendo que tem vários eosinófilos, quase todos os eosinófilos que eu tô observando, todos os neutrófilos que eu tô observando. Opa, encontrei um basófilo, e todos eles têm a mesma característica de vários lóbulos, hipersegmentação, ok? Isso, sim, é um achado interessante, e eu preciso colocar na observação do hemograma. E aí, o que isso pode estar relacionado? Naquele caso clínico, né, nós vimos que está relacionado com deficiência ou de vitamina B12 ou de folatos. E aí a hipersegmentação, nesse caso da deficiência dessas vitaminas, ela pode estar, vai estar acompanhada, além da hipersegmentação dos granulócitos, vamos observar também plaquetopenia e mais o que? VCM aumentado. Que aí o conjunto dessas alterações que a gente observa no hemograma é indicativo de quê? Anemia megaloblástica. Tá? Então, isso a gente encerra o quê? As anomalias reacionais. E as hereditárias? Bom, nas hereditárias nós temos 4 patologias interessantíssimas. Anomalia de Peugeot, síndrome de Shediac-Gashi, anomalia de May-Haglin, anomalia de Alder-Weireld. Nomes bonitinhos, né? Eu gostei desses nomes, não sei vocês, tá? Vamos lá, na primeira anomalia de Peugeot, então ela é uma herança autossômica dominante, é uma anomalia benigna. Na verdade, a gente encontra essa anomalia de forma casual, a presença dessa anomalia não é indicativa assim, a pessoa tem algum tipo de problema, como veremos nas outras patologias. Não. Nesse caso, deixa eu adiantar aqui,
O que a gente observa nesses pacientes com essa anomalia? Observe aqui nas figurinhas, né, que nós temos o quê? Aqui nós temos neutrófilos, aqui é um basófilo, basófilo, tô ficando doida, um eosinófilo. Então, observe aqui que nós temos, olha só, eosinófilo, neutrófilo. O que essas células têm em comum? Presença de quê? Dois lóbulos, ou um único lóbulo. Ou seja, nesse tipo de anomalia de Peauger, todos os granulócitos estarão com esta mesma característica, com dois lóbulos. Vão ser bilobulados, que a gente chama, tá? Então, essa é a característica principal. Então, há uma falta nessa diferenciação final dos neutrófilos, especificamente, mas a gente encontra isso em outras células, em outros granulócitos, em que ocorre justamente uma diminuição dessa segmentação do núcleo. Então, a maioria dos núcleos dessas células estarão com dois lóbulos, bilobulados. Então quer dizer que nessa anomalia, já que eu encontro essa alteração especificamente nos neutrófilos, então o paciente ele tem problemas em relação a responder de forma adequada a processos infecciosos? Não, ele responde de forma normal, como qualquer outra pessoa. Mas é uma anomalia bem interessante de se encontrar, tá? Pode ocorrer as pseudo-Peauger, formas adquiridas desse tipo de anomalia. E aí eu posso encontrar essas pseudo-PG quando a gente trabalha com infecções agudas, infecções bacterianas agudas, elas podem provocar isso, porque, lembrando, a gente precisa do quê? De uma resposta da medula óssea. E a resposta da medula óssea é o quê? Encurtamento do tempo de diferenciação celular. E aí essa falta nesse tempo, nesse encurtamento desse tempo de diferenciação, pode provocar uma diminuição da segmentação do núcleo. Ou seja, a gente encontrar somente dois lóbulos. Leucemia mieloide aguda e mielofibrose também podem provocar essa pseudo-Peauger. Alguns outros medicamentos também podem provocar essa anomalia adquirida. Colchicina, sulfonamidas, ibuprofeno. Quem adora tomar ibuprofeno? Pois é, tome cuidado que você pode estar causando na sua medula óssea uma pseudo-Peauger. Toxoides, valproatos. Então, são medicamentos, maioria utilizados nos tratamentos de leucemias, exceto aí o ibuprofeno, que é para processos inflamatórios, e as sulfonamidas, que é para um dos medicamentos antibacterianos, mas esses medicamentos, se utilizados de forma prolongada, sem orientação médica, eles vão provocar justamente essa síndrome de pseudo-Peauger, que aí a gente pode observar, tá? Que essas alterações aqui, lindas e maravilhosas. Próxima anomalia. Aí eu tenho o quê? Síndrome de Shediac-Gash. Ela também, como eu falei, a partir desse momento são todas heranças. Então, ela é uma herança autossômica recessiva, que a gente observa especificamente lá nos neutrófilos. Os neutrófilos, eles vão apresentar grânulos grandes. E aí, tem várias características importantes que precisam ser observadas ao mesmo tempo para poder chegar à conclusão. Ok, estou à frente de um paciente com síndrome de Shediac-Gash. O que é? Além dessa presença desses neutrófilos com grânulos grandes, a gente observa neutropenia, ou seja, os poucos neutrófilos presentes nesse paciente vão estar com grânulos grandes. Essa neutropenia, ela pode ser provocada por conta de infecções bacterianas. Por conta dessas alterações, os neutrófilos eles vão ter uma perda da fagocitose, e aí quem perde a fagocitose especificamente são os macrófagos e monócitos. Também se observa nesse paciente perda da atividade citotóxica e deficiência na agregação plaquetária. E essa deficiência na agregação plaquetária leva a quadros de sangramento. Ou seja, no paciente que está com síndrome de Shediac e Gash, além dessas alterações nos neutrófilos, ele também tem alterações na resposta frente a processos infecciosos. Então, ele não tem uma capacidade de fagocitose tão boa, ele não tem uma capacidade de atividade citotóxica tão boa,
Ou seja, ele fica mais propenso a ter infecções infecciosas agudas e prolongadas, e para piorar o quadro, ele ainda apresenta sangramentos. Tá? Então, todas essas características é o que caracteriza justamente a Shayjak-Higashi. E como é que a gente vai observar esses neutrófilos? Então, observe aqui por essas setinhas, nessa figurinha aqui, são essas granulações, tá? Mais grosseiras que a gente observa nessas células. São essas granulações aqui. É isso que a gente observa, tá? Essas granulações mais grosseiras e que elas ficam em tamanho grande. Observe só essa outra aqui. Olha só o tamanho dessas granulações. Então, essa é a característica dos neutrófilos no paciente com a síndrome de Shayjak-Higashi. Próxima anomalia, a anomalia de May-Heglen. Então, também é uma herança autossômica, só que ela é recessiva. Aqui, nessa anomalia, o que chama atenção é a presença das plaquetas, que elas vão estar num tamanho muito grande, que a gente chama de plaquetas gigantes. Para associar isso, além desse problema dessas plaquetas gigantes, o paciente apresenta trombocitopenia. O que é trombocitopenia? Diminuição da quantidade de plaquetas, tá? Então, além das plaquetas estarem em um tamanho muito grande, essa quantidade que está muito grande é uma quantidade um pouco abaixo do que a gente considera o ideal para o paciente. E essa trombocitopenia, ela pode ser discreta ou moderada. Discreta aí, uma quantidade um pouco abaixo do normal. Moderado está um pouco mais abaixo do que o normal. O que seria o ideal, o mínimo, na verdade, que a gente encontra no hemograma quando a gente analisa a questão das plaquetas. Plaquetas, quantidade mínima, varia de 140 a 150 mil plaquetas. Então, trombocitopenia quando está abaixo desse valor. Então, a gente pode encontrar um paciente com quantidade de plaquetas de 130, 120, 110, 100 mil plaquetas. Tá? Então, isso é uma trombocitopenia discreta a moderada. Além dessas alterações, ainda vamos encontrar alguns tipos de inclusões interessantes nos granulócitos. Que nesses granulócitos, quem são os granulócitos, gente? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, nesses granulócitos vamos encontrar granulações grandes e cinzentas. Algo bem específico deste tipo de anomalia, tá? Então, aqui vamos observar justamente, olhem só, um leucócito com essa anomalia. Observe que ela tem essa granulação aqui, ó, essa granulação aqui, cinzenta, bem inespecífica, bem estranha. Aqui nessa outra célula é esse pontinho bem aqui, esse pontinho aqui, tá? Então, nesse nível de anomalia, se eu estiver trabalhando com um aparelho hematológico mais moderno, então ele vai emitir um flag, então ele vai emitir um sinal sonoro indicando, olha, eu encontrei presença de plaquetas gigantes. E aí o que você faz? Você faz a lâmina para poder observar. Realmente, eu encontrei, além das plaquetas gigantes, ele está com a quantidade aí de uma plaqueta baixa, trombocitopenia ou plaquetopenia discreta, e nos neutrófilos ou nos granulócitos, eu observei justamente a presença dessas granulações mais grosseiras e cinzentas. E aí, juntando todas as informações, eu posso chegar, opa, estou à frente de um paciente que tem o quê? Anomalia de May-Heglen. Outra anomalia, anomalia de Alder-Wiley. Então, nesta anomalia, uma herança autossômica recessiva, ela é uma anomalia benigna. Qual foi outra anomalia benigna que eu mostrei para vocês? A PUG. Tá? Então, nós temos duas anomalias benignas, a PUG e essa aí, a Alder-Wiley. Então, nessa aqui, o que a gente vai observar? A gente vai observar nos granulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e ainda os monócitos, a presença dessas granulações vermelho escuras ou púrpura. É só isso que vai chamar atenção na anomalia. Tá? Então, observe aqui nessas células essas granulações. Tudo bem que não está assim aquela granulação púrpura, né? Aquela granulação vermelha, linda, maravilhosa, vermelho escuro. Não está assim aquele negócio, nossa, que maravilhoso. Mas, e aí você pode estar pensando, mas professora, não dá para confundir com eosinófilo? Pois é, dá para confundir com eosinófilo, mas aí você tem que observar o seguinte,
Será que você está vendo nessa lâmina só eosinófilo? Cadê o resto? E aí, se você bater o olho e observar assim, meu Deus, tem só eosinófilo, não estou vendo um neutrófilo, não encontrei um basófilo. Opa, encontrei monócito, mas ele também está nessa mesma situação. Essa célula bem aqui, ó, monócito. E aí você vai ver que, na verdade, aquilo que você achou, primeiramente, que seriam todos como eosinófilos, na verdade não são todos eosinófilos. Você encontrou eosinófilos e você encontrou o quê? Neutrófilos. Mas a diferença é que todos eles apresentam a coloração nessa cor, vermelho escura ou púrpura, além dos monócitos que também vão apresentar essas granulações. E aí você pode chegar à conclusão que pode ser essa anomalia de Alder-Wiley, que é benigna. Essas granulações, elas não vão impedir que o paciente ele tenha uma resposta adequada frente a processos infecciosos ou inflamatórios. É só um achado que você pode encontrar na rotina laboratorial. E aí você precisa, tá, colocar lá na observação, olha, eu encontrei granulócitos e monócitos com granulações de cor vermelha escura e tal, que pode ser sugestivo de Alder-Wiley. Na verdade, você não vai colocar que é sugestivo, você vai colocar o que você encontrou, que foi granulócitos e monócitos com coloração, com granulação de cor vermelho escuro, ou de corpo meio púrpura, né? O que você estiver observando, você vai colocar lá na observação do hemograma, e aí o paciente, quando levar esse hemograma lá para o médico vai chegar, opa, encontrei uma anomalia aqui nesse paciente, ele tem Alder-Wiley, e é só que ele tem Alder-Wiley, não vai impedir com que essas células elas respondam de forma adequada aos processos infecciosos ou inflamatórios. Tá? Pronto, isso acabou a questão da patologia dos leucócitos. E aí, uma outra mensagem motivacional, né? Seja como o sol brilha toda manhã, ainda que por debaixo das nuvens, tá? Então, sintam-se ainda motivados, sintam-se que nós, os professores, estamos aqui ao lado de vocês, apesar de estarmos nessa distância aí virtual. Estamos sempre aqui ao lado de vocês, vocês podem sempre contar com a gente. É isso.